Fala galera, vamos dar início agora à nossa aula de número 20, a aula 20 que vai tratar sobre a instrução normativa número 199 de 2022 da Subsecretaria de Receita do Estado de Goiás, tá? Essa instrução normativa, ela regulamenta, tá, a questão da autorregularização pelo contribuinte de irregularidades constatadas por meio de malhas fiscais, tá bom? E uma coisa bacana, pessoal, essa nossa questão aqui de número 1, dessa aula 20, é a nossa 100ª questão do curso, tá? Nosso curso aí com o melhor custo-benefício do mercado, R$40, podendo ser parcelado em 5 vezes. Já está na 100ª questão, todas as questões comentadas por meio de videoaula, todas as videoaulas a gente comentando alternativa, pegando o gancho, né? Fora da questão, além do que foi cobrado na questão, o examinador podia cobrar assim, assado. Então, assim, um curso completaço que já está na sua 100ª questão, tá ok? Então, aí, nossa, isso é uma videoaula por questão, né, pessoal? Então, na 100ª videoaula, tá ok? Sem mais delongas, vamos partir para cima da questão. Do jeito que a FCC gosta, pessoal. Questão enorme, ó. A sociedade empresária Comércio de Alimentos Alfa Limitada recebeu em 10 de maio um comunicado para autorregularização por meio de seu domicílio tributário eletrônico, DTE. O comunicado, fundamentado no cruzamento de dados de notas fiscais eletrônicas, aponta a falta de recolhimento de ICMS sobre determinadas operações de venda realizadas no exercício fiscal anterior. O administrador da empresa, ao analisar o documento, considera as seguintes opções. Então, aqui o administrador considera as seguintes opções: ignorar o comunicado, visto que a empresa nunca foi autuada por essa questão. A outra opção, apresentar imediatamente uma justificativa, pois acredita que parte do valor apontado é indevido. A terceira opção que ele avalia, efetuar o pagamento integral do tributo indicado, né, na notificação enviada pelo fisco. E a quarta opção, solicitar o parcelamento do débito. Então, né, no português claro, primeira opção, cagar e andar para o comunicado. Segunda, apresentar uma justificativa, pois não concorda. Terceira, pagar integralmente. E quarta, solicitar o parcelamento. Considerando a situação hipotética do comércio de alimentos Alfa Limitada e as disposições da Instrução Normativa número 199 de 2022, qual das seguintes análises sobre os procedimentos e suas consequências está juridicamente correta? Pessoal, antes de adentrar nas alternativas, tá? Interessante a gente tratar aqui só do artigo 1º e 2º, pra gente ter uma ideia do que é essa autorregularização, como ela é feita, as opções do contribuinte, tá ok? A gente trata do 1º e 2º, a gente já tem uma ideia, uma boa base, e depois a gente parte alternativa por alternativa, né, justificando porque cada uma está correta ou incorreta, ok? Vamos embora aqui para a norma. Aqui o artigo 1º, ó. Esta instrução dispõe sobre a autorregularização, que consiste no saneamento pelo contribuinte das irregularidades decorrentes de divergências ou inconsistências identificadas em malhas fiscais, a partir do cruzamento de dados da base informatizada da Secretaria de Estado da Economia ou fornecida por terceiros, tá? Principalmente pessoal aí que trabalha com meios de pagamento, né? Administrador de cartão de crédito, bancos informando a questão das transações via Pix, e notificadas ao contribuinte, nos termos previstos no artigo 441A do Decreto 4852, de 29 de dezembro de 97, que é o regulamento do Código Tributário do Estado de Goiás, o RCTE. Parágrafo único. As irregularidades identificadas nos termos do caput deste artigo serão notificadas por meio de comunicado para autorregularização, enviado ao contribuinte via, aqui importante, pessoal, domicílio tributário eletrônico. Então, quando na sua prova falar como se dá a comunicação do fisco ao contribuinte nos casos de autorregularização, é por meio do domicílio tributário eletrônico. Se o examinador botar lá, né, se dá por meio de envio de correspondência postal com aviso de recebimento, incorreto. Então, a primeira coisa que vocês têm que prestar atenção é o meio pelo qual se dá essa notificação do fisco, que é por meio do DTE, domicílio tributário eletrônico.
observado o seguinte: o envio do comunicado não é considerado início de procedimento fiscal. Então, ao receber esse comunicado, outra questão de prova também pode ser abordada pelo examinador. Ao receber, ainda não há perda da espontaneidade. Ou seja, só de ler esse dispositivo, a gente já sabe se o contribuinte, concordo aqui com o que foi notificado, estou devendo esse tanto de tributo. Só de ele concordar e ir lá pagar, ele já fica livre da multa punitiva. Lógico, vai pagar multa de mora, juros de mora, atualização monetária, por causa que está pagando em atraso. Mas a multa punitiva, que é aquela constituída via auto de infração pelo auditor fiscal, ele não vai receber, porque essa notificação não configura a perda da espontaneidade, pois não configura início de procedimento fiscal. Inciso 2. Somente as divergências ou inconsistências descritas no comunicado podem ser saneadas por meio da autorregularização. Tá? Então ele vai lá se regularizar com base no comunicado só no que está lá descrito na notificação. Só essas as inconsistências e as divergências descritas no comunicado, tá? Que são aí que podem ser objeto de autorregularização. Inciso 3. O não recebimento do comunicado não atesta a sua regularidade fiscal. É óbvio, né, pessoal? Então, o contribuinte aí, se ele vier dar uma de bobinho, digamos assim, iniciou uma ação fiscal contra ele, foi autuado, ele entrar com recurso. Não posso ser autuado. Essa ação fiscal foi iniciada antes de qualquer envio de notificação para abrir possibilidade para mim, para me autorregularizar. Não existe essa obrigatoriedade do Estado, tá? O contribuinte pode nunca ter recebido aí uma notificação, ser fiscalizado e ser autuado. Isso não ser notificado por meio desse aviso aí amigável, digamos assim, que é um aviso amigável, não há início de procedimento fiscal, não garante que o contribuinte está correto, nem o blinda de fiscalização, ok? Vamos para o artigo 2º aqui, ó. Fica assegurado ao contribuinte o prazo de 30 dias, contados da ciência do comunicado, para autorregularizar. Para autorregularização. Então, prazo de 30 dias. Para sanear, ainda que parcialmente, as irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas nos termos do disposto do artigo 1º, devendo adotar pelo menos um dos seguintes procedimentos. Então, ainda que parcialmente, para ele garantir 100%, né, com certeza, essa espontaneidade, ainda que seja parcial, eu concordo com isso e não concordo com o restante, né, que o fisco me notificou. Ele saneando dentro dos 30 dias, ele se garante ali, ele se blinda contra qualquer multa punitiva, e o que ele não concordar, ele pode ficar sujeito no futuro aí a multa punitiva, sim. Tá? Se o fisco não entender que a divergência, que a explicação dele, né, digamos que ele apresente uma explicação, não tem fundamento, então ele pode, no que ele não se autorregularizar, ficar sujeito a multa punitiva depois. Tá? Mas o que é interessante agora decorar, 30 dias o prazo. Inciso 1, tá? Então aqui, nos incisos, ele vai trazer os procedimentos que o contribuinte pode adotar após ser notificado, tá? Aqui, ó, devendo adotar pelo menos um, tá? Pode ser um ou mais. Os procedimentos aqui, tá? Recolher o tributo devido. Aí vem o que eu falei, com os acréscimos legais previstos na legislação. Acréscimos legais não é multa punitiva, tá, pessoal? São os acréscimos devido à mora, devido ao atraso. Que aí entra multa de mora, juros de mora, atualização monetária. Inciso 2. Solicitar o parcelamento. Então, recolher o tributo, solicitar o parcelamento nos termos previstos nesta instrução e na instrução normativa 1118 de 2012. Cumprir as obrigações acessórias, se na notificação tiver lá alguma omissão de obrigação acessória ou uma notificação para que se retifique alguma FD, por exemplo, tá? Aí aqui para o primeiro, fica permitido ao contribuinte, no prazo previsto no caput deste artigo, ou seja, dentro dos 30 dias, apresentar justificativa. Então ele tem 30 dias para justificar, na hipótese de discordância total ou parcial das divergências ou inconsistências apontadas no comunicado para autorregularização conforme disposto nessa instrução. Então, ele também pode apresentar justificativa no que ele não concordar, dentro do prazo de
30 dias contados da notificação. Parágrafo 2º. Na hipótese de descumprimento de obrigação acessória, desde que dele não decorra falta de pagamento do tributo, a autorregularização se efetiva mediante o cumprimento dessa obrigação. Então, se a notificação foi sobre obrigação acessória, tá? E essa correção não implica um recolhimento de tributo, ele errou o MFD ali, mas o erro ou a omissão de algum registro não gerou mais tributo a pagar. Ele efetuou a correção dessa obrigação acessória, beleza, tá resolvido. Bom, não tem que pagar tributo nenhum, então tá resolvido. Sendo a divergência ou inconsistência automaticamente regularizada. Parágrafo 3º. Esgotado o prazo previsto no caput deste artigo e mantida a divergência ou inconsistência, o contribuinte pode, enquanto não iniciado o procedimento fiscal, sanear as irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas ou apresentar justificativa por meio da autorregularização nos termos desta instrução. Então, pessoal, acabou os 30 dias, já era. Ele vai ser autuado? Não. 30 dias é o prazo mínimo que garante ele ficar blindado de autuação. Acabou os 30 dias, né? E não foi iniciado ainda o procedimento, passou 15, 20, 30, 45 dias depois dos 30 dias. Ele foi lá e se autorregularizou, né, ou apresentou uma justificativa plausível que o fisco aceitou, ele não vai ser autuado do mesmo jeito. Os 30 dias é a garantia mínima, tá? Pode ser que passados os 30 dias no dia seguinte o fisco abra procedimento fiscal, pode ser que não. Se ele fizer antes do procedimento fiscal, ele está espontâneo ainda o contribuinte. Show de bola? Então, deu para ter uma base aí legal inicial, né, pessoal? Sobre a Instrução Normativa 199 de 2022. Agora vamos partir para cima das alternativas, pessoal. Alternativa A, pessoal. Ao optar por apresentar uma justificativa de discordância parcial no prazo legal, que são os 30 dias, né? A empresa garante a suspensão de qualquer procedimento fiscal até que a administração tributária analise e decida sobre seus argumentos, protegendo-se de autuações. Então, está falando que é uma alternativa. O contribuinte apresentou uma justificativa, tá? Discordando ali totalmente ou parcialmente do fisco. Quanto o fisco não analisar essa justificativa, passou, sei lá, 60 dias. O fisco não analisou, está suspenso ali qualquer ação fiscal, ele está blindado. Será que é assim? Pessoal, deixa eu jogar aqui para a tela, não é bem assim não, tá? Se a gente for lá no artigo 7º, aqui no parágrafo 2º, olha aqui, ó, que ele diz, ó. A pendência de análise das justificativas não impede, tá? O fisco não analisou ali, ele, em prazo de 10 dias, ele apresentou a justificativa, aí depois passou mais 30 dias, ou seja, 40 dias, já passou então um prazo de 30, né? Daquela blindagem para ele se autorregularizar. Mas ele apresentou justificativa e deixou para lá se autorregularizar. Ele entende que não é devido, o fisco falou ali. Essa justificativa sem análise do fisco não impede o início de procedimento fiscal após decorrido o prazo indicado no caput do artigo 2º, que são os 30 dias. Esse prazo aqui são os 30 dias da notificação. Então, essa justificativa pendente não blinda o contribuinte de ação fiscal, tá ok? Tá falsa aí a nossa alternativa A, com base no parágrafo 2º, parágrafo 2º, artigo 7º. Alternativa B. O recebimento do comunicado para autorregularização já é considerado início de procedimento fiscal. Não, a gente acabou de ver ali, né, que não é. De modo que qualquer pagamento realizado após essa data sofrerá a incidência de multas punitivas além dos acréscimos moratórios. Não. Não é início de ação fiscal e, consequentemente, não tem multas punitivas. Só tem os acréscimos moratórios, tá? A gente acabou de ver isso aqui logo no início da instrução normativa, tá? Aqui, ó. O envio do comunicado não é considerado como início de procedimento fiscal. Ok, pessoal? Então, tá falso aqui. Conforme inciso 1 do parágrafo único
do artigo 1º. Alternativa C. A empresa dispõe do prazo de 30 dias, contados da ciência do comunicado, para adotar uma das providências previstas na norma. Beleza, isso até aqui está correto. Como o pagamento, beleza, o parcelamento ou a apresentação de justificativa. Esgotado esse prazo, sem ação, a empresa perde o direito à autorregularização e será imediatamente autuada. A gente acabou de ver que não é assim imediatamente. Ela, né, ela fica ali, né, com risco de ser fiscalizada, passou o prazo. Mas se ela se regularizar antes desse início, mas mesmo depois do prazo de 30 dias, beleza, ela está espontânea ainda, ok? Aqui, ó, parágrafo 3º do artigo 2º torna a alternativa C incorreta. Ó, esgotado o prazo previsto no caput deste artigo e mantida a divergência ou inconsistência, o contribuinte pode, enquanto não iniciado o procedimento fiscal, sanear as irregularidades decorrentes das divergências ou inconsistências identificadas ou apresentar justificativa, por meio de autorregularização nos termos desta instrução. A alternativa erra ao falar que será imediatamente autuada. Ok? Capiciosa essa alternativa, hein? Então aqui qual é o dispositivo? Parágrafo 3º. Tá falsa, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º. Alternativa D. Caso a empresa opte por apresentar uma justificativa de discordância, mas não saneia parte do débito que reconhece como devida, ela corre o risco de ser alvo de um procedimento fiscal após o decurso do prazo de 30 dias. Correto. Mesmo que a análise de suas justificativas esteja pendente. Correto, né, pessoal? A gente acabou de ver, né, que a pendência na análise não blinda o contribuinte de uma fiscalização. A gente acabou de ver isso lá no parágrafo 2º, na alternativa A, a gente viu isso, parágrafo 2º do artigo 7º. A gente volta aqui nele para ficar na mente de vocês, porque é cada dispositivo que pode cair em prova. Ó, a pendência de análise das justificativas não impede o início de procedimento fiscal após decorrido o prazo indicado no caput. Então, tá corretinho aí, com fulcro no parágrafo 2º, artigo 7º. Se a empresa optar pelo pagamento integral do débito, a baixa da inconsistência apontada pelo fisco dependerá, em todos os casos, todos já é meio pegajoso, né, pessoal? De uma solicitação, às vezes está correto, mas na maioria das vezes não, de uma solicitação formal dirigida à Secretaria de Estado da Economia, para que o sistema seja atualizado manualmente. Pô, pessoal, eu sempre falo de bom senso às vezes, né? Você mata a questão. A gente está em 2025, né? Tudo informatizado, que pode ser automatizado. Lógico que aí o conhecimento do auditor fiscal sempre será muito importante, mas algumas coisas dispensam esse trabalho manual. Se o contribuinte foi lá, teve uma divergência, né, constatada por meio de cruzamento eletrônico, ele saneou, tá? Pela lógica, né, pessoal? Esse mesmo sistema ele vai dar baixa se ele saneou. A lógica é que não seja manual, tá? E é assim mesmo, tá? A lógica não é a questão de tirar a irregularidade depois que o contribuinte saneia de forma manual, depender de solicitação do contribuinte, tem que ser exceção. E assim o é. Deixa eu voltar aqui para a tela. Aqui, ó. A norma, pessoal, ela prevê duas situações distintas para a baixa da inconsistência, tá? Isso tá lá no artigo 4º, tá? No parágrafo único. Show. Vou jogar aqui no artigo 4, aqui, ó. A baixa da divergência ou inconsistência apontada pelo fisco, número 1, deve ser solicitada à Secretaria de Estado de Economia de acordo com a instrução constante do comunicado para autorregularização na hipótese de pagamento de parte, então pagamento parcial dos débitos apresentados em autorregularização com a utilização do aplicativo PDP. A gente depois vai ver o que é a plataforma digital de processo. Então, a questão de ter a necessidade de solicitar, né, à Secretaria de Economia da baixa na irregularidade é exceção, é só no caso de pagamento parcial das divergências apontadas, tá? Então, é a exceção. A regra tá aqui, no inciso 2. Ó, será realizada de forma automática após ser constatado seus efetivo pagamento nas demais hipóteses, ou seja, a regra. Tá? Então, a forma automática é a regra. Então, tá errada aí a nossa
Alternativa E, tá falsa, com base no parágrafo único do artigo 4º. Galera, grande abraço a todos, beijo no coração, fiquem com Deus.